pessoal! Eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho de um assunto que é um dos meus assuntos, digamos assim, preferidos, que tem maior impacto, na verdade, eu acho, no nosso processo de transformação, que é a autoestima. É muito difícil quando você carrega as feridas e você não olhou para essas feridas na alma que a gente carrega, é você conseguir manter uma autoestima. E quando eu falo de autoestima, gente, eu não falo da casca, tá? Sim, isso faz parte da nossa autoestima. Tipo, a gente olhar no espelho e gostar da imagem que vê, do corpo que tem. Isso é um processo que faz parte, sim, dessa autoestima. Mas a autoestima, ela vai muito além disso, né? Ela vai na forma como eu me trato, ela vai na minha capacidade de me escolher, na capacidade de me respeitar. Eu sempre falo que ela está envolvida com as feridas na medida em que uma pessoa que tem autoestima não se trai, não humilha, né? Não se humilha, não se abandona, não. Nossa, agora me fugiram as feridas. Não se rejeita e não se injustiça, né? Que são as 5 feridas. Uma pessoa, ela não pode fazer nada disso, porque se ela estiver fazendo isso, ela realmente não é uma pessoa que tem autoestima, ela não tem estima por si mesma, né? Porque a palavra autoestima fala muito isso, né? É a estima que eu tenho por mim mesma. Então, ela vai muito além dessa nossa casca. E isso envolve um assunto que é super desafiador pra gente, que é falar sobre as nossas sombras. É muito fácil a gente gostar da gente, a gente amar, a gente ter amor próprio, né? Construir essa autoestima quando nós estamos na luz. Aí fica fácil, né? Quando eu sou uma pessoa boa, quando eu tô realmente me achando muito bonita, né? Atraente, é fácil me amar nesse momento. Mas e aqueles momentos de sombra que todos nós temos? Será que eu consigo me amar lá? Eu falo que as feridas levam a gente para esses momentos de sombra, né? Para esses movimentos. As próprias feridas são um pouco da nossa sombra. Mas é fácil me amar quando eu tô rejeitando alguém? É fácil me amar quando eu tô traindo alguém? Principalmente quando esse alguém é alguém quem eu considero, quem às vezes eu realmente amo. Nesses movimentos a gente tem um julgamento enorme sobre nós mesmos. E não conseguimos nos amar ou manter uma autoestima nesse momento. E o mesmo acontece por etapas da nossa vida, né? Muitas vezes a gente olha para o nosso passado e lá tem uma adolescente que foi. Eu fui uma adolescente. Eu não vou dizer nenhuma adolescente, uma criança gordinha, bem gordinha. Eu sofri bullying por isso na minha infância. Então, aquela imagem daquela criança acima do peso, sendo chamada de botijão de gás, aquela menina, ela tá aqui, ela sou eu. Eu consigo amá-la? Ou eu quero esquecer? Depois que eu emagreci, eu quis apagar aquele passado e esquecer daquela menina. Sendo que a gente já sabe, como eu falei, vou deixar pra vocês no card aqui o vídeo da criança interior. Eu vou ser essa criança pra sempre. Eu não vou conseguir deixar de ser ela nunca. Nós somos um acúmulo, né, de coisas. Então, a nossa criança, a nossa adolescente, a adulta, até que a gente se torne a nossa anciã. Então, é nesse movimento que é desafiador demais a gente amar. Então, a construção da autoestima, ela envolve a gente trabalhar todas as nossas feridas essenciais da alma. Ela envolve a gente trabalhar esse passado, essa criança interior, sabe? Ela envolve trabalhar muitas vezes as nossas crenças que a gente tem sociais, sabe? De não conseguir reconhecer valor numa mulher, por exemplo, que, digamos, tem um impulso sexual aflorado, ou ter diversos parceiros. Eu tenho aquela crítica aqui embutida na minha cabeça, talvez familiar, que diz pra mim, não, essa mulher, isso aí, vadia. Não, não pode ser assim.
Isso não é mulher boa. A gente escuta aquela coisa da mulher pra casar, né? A boa moça. Tudo isso envolve o conceito de autoestima. Então a autoestima, gente, ela é muito profunda. Ela é um trabalho muito profundo de desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre aconselho que o trabalho da autoestima, ele precisa sim, num primeiro momento, ser feito com foco na luz, na minha opinião, como terapeuta. Eu preciso de um respiro. Eu falo que foi assim que eu consegui fazer comigo. Foi esse trabalho que eu fiz comigo. Eu fui uma pessoa que carreguei, assim, muito problema de autoestima por muito tempo na minha vida. O meu buraco, eu falo da autoestima, ele é bem profundo, bem profundo. Eu tive que descer bem lá embaixo para poder reconstruir isso. E não é nem reconstruir, né? Para eu poder me ver de verdade. Para ver como eu tinha tanto véu de ilusão nos meus olhos, tanto trauma no meu passado, que não me permitia ver com verdade, ver quem eu sou. Então, eu sempre falo que no primeiro momento é essencial que você busque a sua luz. E aí você vai virar pra mim e vai falar assim, nossa, mas o que é a minha luz? Cara, eu comecei, sinceramente, assim, quando falava da casca, que eu tinha sérios problemas com a minha imagem, eu comecei com as minhas mãos. Eu gosto das minhas mãos. Então eu tinha que procurar alguma coisa que eu gostasse em mim. E eu olhava as minhas mãos e eu falava, eu gosto das minhas mãos. Eu tenho mãos bonitas. Então eu comecei a focar nisso, que as minhas mãos eram mãos bonitas. Depois eu fui encontrando outras partes no meu corpo. Eu fui treinando o meu olhar para não mais ficar procurando os defeitos que eu acreditava ter, né? Aqueles defeitos, assim. Porque ninguém é defeituoso, gente. Pelo amor de Deus, nós não somos defeituosos. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como que a gente pode ser defeituoso? Ninguém é defeituoso. Então, eu comecei procurando essas coisas que são realmente as coisas que eu gostava. E ao treinar o seu olhar para fazer isso, você percebe que você começa a se amar. De uma forma ainda inconsciente, muitas vezes nem é consciente. E você vai ver o quanto é difícil, na verdade, esse exercício no espelho. Porque você vai ver o quanto você está viciado em parar na frente do espelho e procurar aquela coisa sua que você não gosta. Eu, por exemplo, sempre tive problema com a minha barriga. Então, assim, era eu olhar no espelho e eu falar, nossa, não, tá, tô gorda. Tipo assim, olha essa barriga. E aquele movimento de autocrítica o tempo todo. Então, o processo de buscar a luz, ele começa por aí. Você procurar aquilo. E eu falo assim, aí você tem que ir além. Você é competente? Você se acha competente no seu trabalho? Esse foi um ponto em que eu me apeguei. Eu me achava competente. Eu falei assim, você é uma pessoa competente no trabalho. Então, olhe para isso. Reconheça isso. Reconheça as suas habilidades. Isso é você começar, então, a perceber a sua luz. Você é uma pessoa generosa? Você é uma boa amiga? Isso tudo traz para você isso, é preciso a gente se firmar nessa luz. E quando eu me firmo na luz, então eu preciso ir em busca da minha sombra, porque não adianta eu me ver pela metade. Eu vou construir uma autoestima, né? Porque eu falo assim, parece um castelo de cartas, se eu acreditar nisso. Se eu ficar ali falando pra mim que eu sou a mulher mais bonita do mundo, mais sexy, mais não sei o quê, tipo, criando essas frases prontas na minha cabeça, essa autoestima é um castelo de cartas. Porque na hora que eu sair e que eu estiver na rua e que eu perceber, por exemplo, que os homens não estão me achando a mulher mais linda, mais sexy do mundo, aquilo desaba. A minha casa cai. Então não adianta eu construir uma autoestima nessa base, primeiro, ilusória, e segundo, eu não sou só essa metade. Portanto, as pessoas na rua ou aquelas que convivem comigo não vão ver só a minha luz. Vão ver a minha sombra também. Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa competente no trabalho, eu sou uma pessoa muito exigente. Então, trabalhar comigo podia não ser tão fácil assim. Eu fui controladora por muito tempo, por conta de uma outra ferida minha, a da traição que faz você controladora. Então, eu era extremamente controladora no trabalho. Isso fazia com que a equipe que trabalhasse comigo realmente não gostasse de trabalhar comigo, porque uma pessoa controladora, ela centraliza tudo nela.
Ela acha que ela faz melhor do que todo mundo, então ela não dá espaço para que o outro faça. Eu diria que eu não era uma boa líder, por exemplo, por conta desse lugar controlador. Então, diante de tudo isso, eu falava assim, será que eu consigo amar essa mulher controladora? Será que ela é admirável para mim? Quando eu não tenho reconhecimento lá de fora? Ou aquela história do gênio, assim, sabe? Eu escutei muitas vezes dentro da minha casa mesmo. Você é muito bravo. Não sei quem vai te aguentar. Ninguém vai te aguentar. E aquela minha braveza estava completamente associada às minhas feridas, com toda certeza. Todo meu movimento raivoso. Eu reprimi muita raiva. Eu tive muita raiva reprimida de mim. Nossa, meu trabalho com raiva é constante. E aí eu olho e falo, eu consigo amar aquela mulher? Quando eu fui rejeitada, digamos assim, por ela tantas vezes, eu consigo? Eu escolher não rejeitar aquela mulher? Então o movimento de autoestima envolve a gente desenvolver esse tipo de amor. Isso que é o amor incondicional. Quando você conseguir acolher, entender as razões, como eu tô falando, daquela controladora ou dessa raivosa que eu descrevi para vocês, quando eu consigo fazer isso de verdade, então eu consigo me ver por inteira. E aí a luz que eu emano não é essa luz que eu tô falando de luz e sombra da dualidade. Aí é a luz do amor incondicional. Aí é aquela luz que me faz a imagem e semelhança de Deus. Então é aquela mulher que a gente fala que sai na rua e é esplendorosa, chama a atenção e você nem sabe por quê. Porque muitas vezes, assim, esteticamente falando, ela tá bem longe dos padrões de beleza, digamos assim. Mas ela é uma mulher que prende a atenção. Porque essa é uma mulher que sabe quem é e não se nega em nenhuma parte. Então é muito, muito, muito importante que a gente não queira se livrar das nossas sombras. Porque querer se livrar das nossas sombras é viver uma eterna ilusão de que um dia você vai ser perfeito e você não vai. Porque nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, o movimento de construção de autoestima envolve você conhecer as suas sombras e aprender a lidar com elas. Quando você aprende a lidar com as suas sombras, eu falo, você manifesta a sua luz. Toda sombra só existe na presença de luz. Existe sempre uma luz contraposta a cada sombra nossa. E isso é muito importante a gente tomar consciência, porque isso faz toda a diferença. Se eu ficar focado também só na minha sombra, igual eu falei, eu construo minha autoestima com base na minha luz. Chego na rua, ninguém reconhece, meu castelo de cartas desaba. O mesmo acontece quando eu me vejo totalmente sem autoestima, me renego completamente porque estou me vendo só na minha sombra. Os dois movimentos são ilusórios. Os dois movimentos estão fazendo com que você não se veja, com que você não se reconheça. Então é muito importante, gente, que para a construção da nossa autoestima a gente aprenda a lidar com as nossas sombras. E aprender a lidar com as nossas sombras é sim se predispor, se propor a fazer o seu processo de cura da criança interior, de cura das feridas da alma, de se conhecer. Eu só posso gostar ou desgostar, amar aquilo que eu conheço. Então, o processo de autoconhecimento, ele é essencial na construção dessa autoestima. Tá bom? Então eu peço para vocês, se dediquem, façam isso. Olhem para si, reconheçam isso. Eu vou compartilhar com vocês essa semana uma meditação para a gente ir de encontro com essa sombra. Para que você veja nesse momento essa sombra, para que você faça as pazes com essa sombra, para que você a reconheça. E como eu já falei em outras meditações, pode fazer quantas vezes vocês quiserem, porque nem sempre, nós temos várias sombras, né? Que bom seria se fosse uma só, mas nós temos várias sombras.
Então, cada vez que você faz, pode ser que uma sombra diferente apareça, que você vá estabelecendo esse contato com sombras distintas. E isso pode te ajudar bastante nesse processo de se ver por inteiro, de se ver completa, de se amar, né? De desenvolver a força do amor incondicional, que aí sim constrói verdadeiramente uma base sólida para sua autoestima. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram desse conteúdo, mais uma vez eu peço para vocês, compartilhe, comenta, curte, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque isso tudo ajuda o canal a crescer e esse conteúdo a chegar para mais pessoas, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.